para identificar quem é o grupo econômico que está por trás de cada bet dessa, sabe? E, cara, agora é uma pena, porque invadiu o futebol. Invadiu o futebol. Assim como eles invadiram o futebol, assim como o jogo do bicho invadiu o samba, sabe? Sim. Ah, mas eu amo futebol. Mas tá bom, mas eu amo futebol, mas tá aí, teu time tá patrocinado por essa porra aí, né? Mas a gente ainda tem bicheiro famoso, assim, igual era Castor de Andrade, assim. Do Rio? Tem bicheiro. Isso são os herdeiros, né? O sobrinho do Castor, que é o Rogério. Você tem aí toda a família do Maninho, que tá, as irmãs que estão, as filhas, né, que estão aí à frente. Tem o ex-marido dela que está foragido, né? De uma das irmãs que está foragido. Você tem bastante bicheiro ainda à frente. As escolas de samba do Rio de Janeiro, com exceção de uma ou duas, estão à frente, com os bicheiros à frente, com presidentes de honra, né? Que na verdade o presidente de honra é o presidente, é o dono da escola, né? E você tem, mesmo na direita, aquela direita, e repito para você, eu sou de direita, todo mundo sabe que eu votei em Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Mas na direita do Rio de Janeiro, você tem uma legião de bajuladores desses caras, sabe? Que frequentam escolas de samba, que puxam saco, que utilizam a quadra da escola de samba como local de reunião política, sabe? Palanque. E aí eu sou chato quando eu falo assim, porra, eu não vou mais na Marquês de Sapucaí. Não vou mesmo, apesar de achar o espetáculo lindo, apesar de já ter ido já 2 vezes, achei muito lindo. Não vou mais, pô. Vai uma verba do governo pra isso, não vai? Hã? Vai verba do governo Vai pra verba isso, da não vai? prefeitura, do governo do estado, vai verba do jogo do bicho, vai ministro do STF, né? Aí ele desfila, passa do lado dele assim a esposa do cara que tá preso, sabe? Ele cumprimenta, sorri, né? É tudo, sabe? E o bicheiro hoje, ele tem uma escola de samba por conta monetária mesmo, financeira? Não, ele perde ou é um ego dele? É o ego dele. É o ego dele. É a lavagem de imagem. Entendi. Lavagem de imagem. Eu não quero mais ser visto na sociedade como um criminoso bicheiro. Eu quero ser visto como patrono de uma escola de samba que trabalha na paixão dos cariocas e dos brasileiros. Eu sou o patrono de Vila Isabel, sou o patrono da Mocidade, sou o patrono da Beija-Flor. Eu posso tirar foto do lado do prefeito abraçado do prefeito, né? Eu posso ser entrevistado pelo William Bonner no Jornal Nacional. Eu não sou mais bicheiro. Eu sou o patrono da escola de samba. E aí você passa a olhar essas pessoas que são assassinos, que patrocinam campanhas políticas, que mataram muita gente, que são corruptos, né? Você passa a achar que eles são heróis. Aí você acha bonitinho. Aquilo, de tanto ver essas pessoas sentadas, sendo entrevistadas nas emissoras, né? Naquela cerimônia lá do 10, nota 10, você vê eles sentados, sendo entrevistado, rindo, né? Falando sobre a escola. Você acha que aquilo é normal. Não, isso é normal, pelo amor de Deus. Me acostumei com eles aí. Os artistas global, de forma geral, pagando pra estar lá junto. E todos ali todos já foram presos mais de 2 ou 3 vezes, tá? Todos financiaram campanhas políticas. E aí faz a tua escolha, porque aí vai. Eu não vou. Você quer um Rio de Janeiro melhor? Eu acho que você não deve ir. Ah, mas tem solução? Vamos resgatar isso. Vamos resgatar, vamos tirar deles, vamos acabar com a Liga da Escola de Samba, vamos trazer o samba para Rio Tour. Pimentel, mas eu dependo de verba pública para isso. Talvez, para resgatar. Ou talvez não, ou talvez a gente volte pro carnaval que nós tínhamos na década de 70. De rua? Que era um carnaval. A escola de samba não era tão pesadona, sabe? Ela parecia mais um bloco do que uma escola de samba. Ela tinha aqueles vazios, né? As escolas de samba pesadonas, a gente chama de Super Escola de Samba S.A., que foi até um samba. Super Escola de Samba S.A. Essas escolas, elas surgem mais na década de 80, né? Aquelas escolas de samba com desfile que custavam milhões e milhões de reais. Aquelas alas gigantescas e tal. Mas lá na origem, antes do Jogo do Bicho chegar, não era nem na Marquês de Sapucaí, era na Praça 11. E não tinha arquibancada, sabe? Não tinha o glamour que tem hoje. Não tinha o dinheiro que tem hoje. E era muito bonito, sabe? Eu nunca fui, porque não é da minha idade. Mas quando o bicho chega na escola de samba, em 75, 76, 77, 78, o bicho já chega colocando dinheiro. E a Beija-Flor de Nilópolis, do Anísio, ela já ganha 3 campeonatos seguidos. E com músicas, inclusive,
e faziam apologia ao jogo do bicho. Sonhar com a filharada é o coelhinho, sabe? Então as pessoas cantavam, sabe? E hoje o cara fala do Oruan, pô, o Oruan faz apologia, mas o samba também faz, pô. Sempre rolou. Essa história é antiga. E daí? Também, e daí? Vamos proibir tudo? Vamos jogar limpo e tal? E aí, cara, eu fui pegando uma raiva disso e entendo que é muito importante pro turismo do Rio de Janeiro, mas entendo que foi uma estratégia deles de lavar a imagem. Então, esse é importante para o turismo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda vive de turismo com o crime que tem lá, ainda as pessoas têm coragem de passar pelo Rio. Cara, eu conheço gente que evita passar pelo Rio. Qual foi a última vez que tu foi no Rio, cara? Você foi? Deve ter uns 3, 4 anos. E você? Foi? Deve ter uns 2 anos, eu acho. O que tá rolando no Rio de Janeiro, com toda a violência do Rio de Janeiro, os hotéis ficam na orla. Sim. Então, de forma geral, se você ficar na orla, andar com o teu celular guardadinho, pegar Uber ali na orla, tal, ir nos pontos turísticos, você não vai ser assaltado não, sabe? De forma geral, se você tá atento, você não vai ser assaltado. Sim. E as pessoas que gostam do Rio sabem disso. Então o Rio de Janeiro, no último carnaval, bateu recorde de frequência de turista, tá? Com a questão hoteleira também do Airbnb, né? Então, com toda... Eu faço propaganda contra, viu? Eu vou para minha rede social, não venha pro Rio, isso aqui tá um inferno. E ainda assim, as pessoas vão. O carioca faz propaganda contra, né? Cara, porque eu fiquei... Eu fiquei no estresse em função daquelas pessoas que estavam morrendo nas placas de sinalização lá, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro não quer colocar placa nas favelas dizendo, atenção, favela, né? Atenção, local perigoso. A Prefeitura do Rio, eu acho que ela tem vergonha de fazer isso. Então nós tivemos uma sequência de turistas, argentino, paulista, uma sequência de turistas, italianos, cara, alemão, uma sequência de turistas mortos em favelas no Rio de Janeiro porque erraram o caminho. Eu acho muito vergonhoso isso, uma cidade que se propõe a viver do turismo, um turista morrer porque alugou um carro e o GPS jogou ele para uma favela. O GPS é programado, sei lá, de alguma forma para jogar para dentro da favela? Não, cara, o GPS quer achar o melhor, ele quer achar o melhor caminho. Um mesmo. Ele quer achar o melhor caminho. E as favelas, as bocas de fumo estão em expansão, né? As barricadas estão em expansão. Então, às vezes, uma rua que na segunda-feira era tranquila, na terça não é mais. Tem um bairro chamado Vargem Pequena, que um motorista de Uber, né? Ele passou e disse assim, ó, atenção quem está passando aqui nessa rua, hein? É um bairro perto da Barra da Tijuca. Atenção, se você virar aqui, já tem bandido de fuzil ali e você vai morrer. Esse jovem motorista de Uber fez esse vídeo está na internet. Rapaz, no dia seguinte, uma turista de São Paulo morreu ali. Ela era do interior de São Paulo, ela errou o caminho e foi fuzilada ali e morreu, sabe? Porra, o cara avisou, cara, sabe? A prefeitura podia ter colocado uma plaquinha, atenção, local perigoso, porque nem o traficante quer. Ele não quer. Não quer, o traficante não quer ele problema. Quer o traficante atirou porque ele achou que fosse invasão mesmo, né? E aí depois teve 2 jovens de São Paulo também que entraram na Cidade Alta, na favela do Peixão, foram baleados também, vindo de São Paulo. Isso vai me deixando uma mágoa com o Rio de Janeiro, cara. Sabe? Parece que a cidade tá cagando pra essa porra. E esses pontos turísticos que a gente tem, por exemplo, no Alto do Morro lá, que é um bar bacana pra caramba e tal, que a galera vai pra lá. Bar da Laje. Vidigal? Bar da Laje é no Vidigal. Na Laje, Cara, o Vidigal... Isso não é perigoso? Não, pior que não é, cara. O Bar da Laje... E se der uma incursão da polícia ali, você tá lá em cima? Não vai ter não, porque a favela do Vidigal tem uma UPP. É a Unidade de Polícia Pacificadora. Mas a UPP, normalmente, os policiais não saem das suas bases. Eles permanecem nas bases, tá? Não que haja uma orientação. Mas se o policial sair, vai ter um pau muito violento. E o policial vai morrer. Então, é quase que um pacto de sobrevivência, sem que tenha nada assinado. O policial fica na base. Tá? Pode ser vergonhoso para você, mas no Rio de Janeiro virou uma estratégia de sobrevivência do policial. É a UPP do Vidigal. Então você entra no Vidigal, você não pode mais subir de Uber, é proibido. Eles proibiram que é só na moto deles. Mas nem Uber eles não tem Uber deles, da comunidade, não. Eles têm uma Kombi que é do próprio Bar da Laje. Que desce, cara. Uma Kombi muito segura, tá? E você vai lá... Tem até sem de segurança.
Possivelmente tenha. Mas a Kombi passa alguns hotéis e todo mundo que pergunta para mim, posso ir lá? Eu digo, vai na tranquilidade. E as pessoas que vão, descem. Pimentel é muito tranquilo. Eventualmente você pode ver um bandido, mas o business do bandido não é te assaltar. O business O do Albertinho foi. Seu traficante Aí foi ele filmou um traficante com fuzil. E aí o taxista deixou. Motoboy parou. Não, que eles vão vir aqui me cobrar. O motoboy parou e falou assim: desliga o celular aí, ô seu otário. Tu tá maluco, meu irmão. Tu ia pra dentro do pneu, viu, cara? Ele filmou. E aí. É a falha, entendeu? O outro amigo nosso ele subiu no segundo andar da laje. E aí eu acho que o chefão tava lá e falou assim: desce todo mundo agora. Desce todo mundo agora. Eu fui lá só pra tomar dura, mano. E esse amigo meu, ele é muito forte, muito grande, goleiro. Ele ficou muito puto, assim, sabe? Mineiro e tal. Falou, cara, como que o cara fala assim comigo tal? E aí ele pegou e desceu indignado. Falou, vambora daqui. Mesmo. Filmou. Então foi o seguinte. Ele tinha um vídeo, o cara com fuzil. Eu apaguei esse vídeo, não tem mais. Não, você tem, sim, você tem. Não tem mais nada, já apaguei tudo. Ele filmou o cara com fuzil, velho. Impressionante. Então é o seguinte. Voltar na laje, já que Roberto... Vai pro pneu, pneu. A gente pegou, era o Uber do moço. Você só podia subir com esse cara, é o que você falou. Tem Uber lá? Tem, é só o deles. Era o táxi você só deles, pode usar o deles, né? Eles já dominam toda a área. A gente subiu, virei e falei assim, poxa, pode filmar aqui, porque é uma ladeira, tipo assim, uma vielinha só, muito louco. Passa só um carro, mas tá passando 3, 4 carros ao mesmo tempo, moto de todo lado. Falei, cara, que loucura que é isso aqui, pode filmar? E a gente tinha vindo de uma outra praia, o cara foi buscar a gente lá, esse Uber, veio trocando ideia com a gente, o cara bom de conversa, sabe? Todo carioca bom de conversa. Não, cara, tranquilo, pode filmar aí, quando chegar numa parte que não pode, eu te aviso aí, você não filma. Tranquilo, pô, tô filmando ele contando história, eu filmando mais ele contar as histórias do que a favela em si. E eu tô filmando assim... bem próximo da UPP. Aí eu já vi uns caras com um armamento mesmo. Eu falei, caralho... Bem próximo da UPP? Próximo. Que vergonha essa porra. Bem próximo. Ainda bem que você tá falando isso, que às vezes eu falo e as pessoas não acreditam. Não, mano. Próximo da UPP. Não, é junto ali. É porque eu já paguei essas filmagens. Mas enfim... Aí eu virei e falei, caraca, olha ali um cara com uma arma na mão. Quando eu falo isso, passo, igual assim, era cheio de moto passando a todo instante assim, um cara já vem de moto assim, para do lado, dá uma olhada assim, me viu com o celular na mão, virou, falou assim, voltou a moto do lado do cara do táxi assim, falou assim, ô palhaço, sei lá, me deu um xingamento tradicional do Rio lá, falou assim, ô idiota, pode filmar aqui não, seu mané. Aí eu só baixei o celular e falei assim, tá bom, desculpa aí. Já pressão. Quem tem cu tem medo, né? Não, e eu virei pro cara do táxi aí, porra, você não falou que ia me avisar? Ele falou assim, não, mano, é melhor não filmar, não. Tipo assim, nem foi isso dele, não, falei, porra. Cara, agora, valeu a pena a vista? Valeu a pena? É muito bonito. Gostou? É muito bonito. E ativa a economia local, gera emprego. Mano, o bar tava lotado só de novamente? Só cara bacana. Você via pela roupa da galera, pelo as mulheres, o cabelo que elas tinham. Iria novamente? Nunca mais eu subo lá. Porque depois disso, eu cheguei lá em cima já, realmente quem tem cu tem medo. Eu já cheguei lá em cima cagando de medo. Deu um tempo lá, teve o problema do meu amigo, tava junto, subiu, que lá são 2 andares, a parte de cima tava semi-aberta, ele subiu, mas estava aberto só pro dono. E os menores na saída que te cobrou dinheiro? Os menores. Mas enfim. Ô tio, paga isso aqui, tio. Paguei tudo, porra. Vou indicar o quê, meu irmão? Vou indicar o quê? Vários menores cobrando. Vou indicar o quê, ué? Menor de 5 anos, por isso que tinha 15. Tipo assim, aí pode descer de moto ou na Kombi. Virei pra um cara que tava lá, falei assim, mano, eu quero descer, eu não quero ficar aqui. Tá? Falou assim, agora é só moto, a Kombi só desce no final quando encerrar, ela desce e leva geral. Quero descer, vou numa moto então. Eu e a minha esposa. Tinha que descer eu numa moto, ela na outra. Aí o cara falou assim, ó, pode descer de moto. Falei, é tranquilo, cara. Ele falou assim, ah, é? Mas não põe capacete não, que talvez ele se confunde. Falei, pô, tranquilo, eu vou estar descendo de capacete, o cara me confunde, dá um tiro.
Eu não deixo capacete, o cara cai ali com a moto, eu caio ralar a cara tudo. Como que é tranquilo essa situação, meu irmão? Você Você tá louco? desceu de moto aí depois? Não, eu fiquei num canto lá, isso foi o pior, que eu tive que ficar até acabar pra poder descer na Kombi, que aí na Kombi ninguém mexe mesmo, é muito tranquilo, é sussa. Mas a pressão, eu fiquei lá 3 horas sob pressão. O que me impressionou sob no pressão. cara da Kombi foi o seguinte, que a gente tava num hotel perto de Copacabana. E a gente falou pro cara, né? Eu acho que o Copacabana é posto 4, posto 5, negócio assim, né? E lá eu acho que é posto 9. Posto 2 ou 6. Aí a gente virou pro cara e falou assim, ô, larga a gente lá no posto 4. Aí o cara falou assim, não posso. A gente fretou O cara da quando só Kombi, tava a gente. o cara era, da tipo Kombi, assim, né? só- Aí a gente falou assim, não, aqui ó, vamos fazer uma vaquinha aqui, você larga nós lá, vou dar R$100. Aí o cara pensou, era bom. Ele falou assim, não, mas Na não época era posso. bom. Não posso. E aí, realmente, ele não aceitou a grana. E eu acredito que é porque se ele saísse de um Não, ele determinado falou, perímetro só posso ali, descer até ali e voltar, eu não posso sair dessa ele área ia tomar aqui. uma ferrada, né? Ele ia tomar uma ferrada. A Kombi não é dele, a Kombi é Não do posso dono passar. do... E a do hora que ele trânsito. desceu, todo mundo acendeu a luz também Essa pra dessa descer. Com a luz acesa, né? Cara. Eu caminhava muito ali, porque ali tem um parque chamado Parque dos Irmãos, atrás, que é um lugar lindo, uma área de Mata Atlântica, com uma vista bonita da lagoa, e também da praia do Leblon e Ipanema. E aquela minha atividade física preferencial era aquilo, subir aquilo a pé. Caraca, sério? É lindo, é lindo, é lindo. Não é Não, tão... É uma mano. caminhada de 15 minutos. Eu gostava muito ali. De vez em quando eu até ia com um cachorrinho, que eu tenho de vira-latinha. E uma vez, eu comentei até com a minha esposa isso, comentei também até com o comandante do batalhão também. Eu cheguei lá no final da caminhada e tinha uma molecada armada ali, sabe? De pistola. Mas eles me viram, me cumprimentaram. "Ô, tudo bem?" Eu virei e desci, né, meu irmão? Mas, assim, é o pessoal da contenção da favela, do Vidigal. Não é um pessoal que tá ali para assaltar, é um pessoal que tá ali na missão da contenção. E aquilo que é previsível. Possivelmente o cara sabe que eu fui policial. Não vai arrumar problema comigo. Mas eu nunca mais voltei lá. Aham. Assim, e lá tem uma base da UPP também. Muito próximo tem uma base da UPP, que é um container da UPP. O que, na minha opinião, é vergonhoso. Se eu fosse governador, não pretendo ser, viu, irmão? Mas se eu fosse governador, Você candidatar aqui. eu ó. acabava com aquela porra toda. Eu Uhum. colocar um policial onde ele não pode agir, onde ele não tem capacidade. Não é que ele não possa, legalmente ele pode, mas ele não tem capacidade de agir. Colocar ali 5 policiais e falar pro policial, ó, sobrevive aí, meu filho, tá? Eu acho isso covarde, eu acho que isso pode gerar crime, eu acho que isso pode fazer com que o policial até se corrompa eventualmente. Então, na minha opinião, essas UPPs do Rio de Janeiro, que ainda estão funcionando, que é Vidigal, Rocinha, tem algumas funcionando ainda aí, eu acho que ela tinha que ser tudo desativada. Desativa tudo. Vergonhoso você manter um policial num container e falar pro policial, não sai não, senão você vai tomar tiro, sabe? Isso é covarde, isso aí, né? E existe no Rio de Janeiro até hoje, tá? Muita gente diz pra mim, pô, Pimentel, mas se tirar vai ficar pior. Eu não sei como é que pode ficar pior aquilo, sabe? Aham. E a UPP, quando começou, eram 7 mil policiais, tinha mais equipamento, mais efetivo. Isso foi reduzindo. E hoje você vê favela com PP e pergunta qual é o resultado prático da UPP no que se refere a prisões e apreensões de armas. Zero. Efetividade zero. Zero. Caralho. O policial tá ali. Qual foi a última vez que você aprendeu uma pistola? Qual foi a última vez que você aprendeu um cigarro de maconha? Porra, não dá. É o que você Não falou, faz. não dá pra ele agir. Ô, capitão, Nossa. se o pessoal vê essa tatuagem sua, não dá ruim pra você, não? Ah, não. Dá não. Ver que você foi caveira, que você foi Dá não. perigoso. Não, fui perigoso. Você ainda é não. perigoso, né? Não, Não, todo mundo do não, BOP é bundão, perigoso. bundão, desarmado. Tá, porra. Não, para acabou. com isso, capitão. Não tem essa. Eu não tô. Sinceramente, eu vou à praia, inclusive, no posto 12, eventualmente. E eu sei que tem gente do Vidigal que vai na praia lá. Uhum. E o cara não tá ali pra me matar, nem eu tô ali pra pegá-lo, sabe? Assim, o Rio de Janeiro é isso, cara. Eu contei no episódio que eu vim aqui a última vez, que eu fui à praia de Ipanema, achei um cara lá na praia que nós prendemos do BOP, numa operação. E tá tudo certo. É o Rio de Janeiro. Vai fazer o quê? Você chegou a prender algum traficante perigoso na época do BOP? Assim,
bandido famosão, assim, é que os famosões mesmo, assim, deixa eu ver, Beira-Mar não, assim, os mais famosos. O Bop prendeu, mas não foi minha equipe. O próprio NEM, o Bop prendeu também. O Lulu da Rocinha, o Bop matou numa operação. Mas na minha geração, esses bandidos que hoje estão famosos não estavam famosos na minha geração. Tava se criando. Mas eu prendi, minha equipe, né? É errado falar mas eu prendi Amendoim, a minha equipe prendeu um Juvenal do Santa Marta, a minha equipe prendeu o Toninho também, de Manguinhos, 2 vezes. Prendemos a primeira vez com a metralhadora, a segunda vez prendemos com a pistola, 2 vezes. Eram bandidos que tinham papel de... Ou era o segundo, ou era o primeiro, né? Mas bandido famoso pra cacete. Assim, desses assim... Beira-Mar não, Beira-Mar foi a Polícia Civil que prendeu, se eu não me engano. Mas o Beira-Mar é da sua época. É da minha época. E que ele era mal mesmo. Mas ele, na minha época, um pedaço da minha geração, ele estava na Beira-Mar, que é uma favela pequenininha, e um colega meu lá do BOP quase prendeu ele, cara, ficou muito perto de prender. Mas quando ele começou a ganhar muita notoriedade, ele foi preso, foi preso em Minas Gerais, lembra? Que ele foi preso em Minas Gerais? Uhum. Aí depois ele foi pra Colômbia, né? Aí depois ele já tava famoso pra cacete. Treinou com as Farc Já lá, tava, tudo, né? Já estava bem famoso. Depois eu fui para um batalhão de área, onde a minha equipe do batalhão prendeu um bandido muito famoso, também chamado Maitor, muito famoso. Mas, cara, deixa eu te falar, essas prisões de bandidos famosos, o Batista, que fez o livro comigo, prendeu o Barbosinha, a Barbosinha era o dono do Turano, sabe? A minha equipe prendeu uma porrada de bandido do staff do Barbosinha, mas a glória e a honra de prender o Barbosinha foi o Batista. Um tiroteio fudido, AK-47 num beco e tal, cercaram um bandido na casa, pegaram vivo, viu? Não mataram não. Cana. Depois ele fugiu da cadeia. Mas essas prisões são emblemáticas pra gente na questão de orgulho, tá? Eu ganhei uma premiação uma vez. Eu prendi um bandido chamado Black do Turano, que era uma liderança. A minha equipe prendeu também. Ele estava com fuzil. E eu ganhei aquela premiação de pecúnia. O teu salário aumenta um pouquinho. Era uma gratificação chamada gratificação faroeste, que o governador do Rio de Janeiro dava para prisão. Bons tempos, né? Aí ganhei uma medalhinha também. No meu Instagram tem um canal, a foto eu ganhando a medalha. Uma prisão muito importante, porque esse bandido era assassino, inclusive matou um policial. Mas... na questão prática, cara, tenho que falar pra você. A nossa vaidade ia lá em cima, a gente ficava feliz, a gente chegava no quartel, ligava pros amigos, aprendemos o fulano de tal e tal. Mas na questão prática, não mudava nada. O cara, no dia seguinte, tinha um substituto dele. Né? Não dava nada, nada. Na questão prática, cara, nada que você fizesse funcionava. Assim, eu digo isso. Eu fiquei no BOP num período de 95. Cheguei no BOP em novembro de 94 e saí do BOP no final de 2000, quase início de 2001. O tempo que eu fiquei no BOP, a cocaína não mudou de preço. Todas as ações que nós realizávamos de apreensão de cocaína, de maconha, não resultavam sequer na inflação do produto, sabe? Era sinal realmente que, olha... não tinha efetividade o que você está fazendo não tem efetividade nenhuma. Eu disse recentemente, nunca na minha vida a gente conseguiu, depois de uma grande operação, onde nós prendemos assim... tem uma operação do BOP que o BOP apreendeu 1 tonelada de maconha. 1 tonelada, no adeus. 1 tonelada. Porra, no dia seguinte não pode ter maconha na favela, pelo amor de Deus. Acabou a maconha. Tinha maconha na favela. É como se eles não tivessem percebido a tua operação. Foda-se. Tava tudo funcionando, sabe? Então, se você parar para pensar sobre a efetividade disso verdadeira, se fosse os americanos, eles iam colocar numa tabela de Excel, né? Quanto custa essa operação? Qual é a efetividade disso? Qual o retorno que isso trouxe? Né? Legaliza essa porra. Talvez falasse, legaliza essa merda. Ou então a gente ia abandonar o foco maconha e cocaína e partir só para o foco armas, retirar as armas, né? Ou então eu ia abandonar o foco armas e ia pensar só no foco recuperação de território,
que foi o que a UPP tentou fazer, vamos recuperar o território. Mas a verdade é que tudo parecia inútil. E hoje, se a gente não atacar em todas as frentes, o bujão de gás, a internet, a questão habitacional do tráfico, a questão do cigarro paraguaio, a maconha, a cocaína, as armas, a barricada, o pão francês que o Comando Vermelho fabrica. Não vai ter resultado. Vai ter resultado. Mas convence uma pessoa lúcida hoje, um político de direita ou de esquerda, né, que isso tem que ser feito. Convence a ele, olha, cara, se fizer só isso não funciona, se fizer só isso aqui também não funciona. Se fizer tudo ao mesmo tempo, pode funcionar. E aí depois a gente pode conversar sobre educação, saneamento básico, esporte, lazer e cultura, né? Tudo Sim. isso tem tudo. Agora, na primeira etapa eu tenho que pacificar. Não adianta eu meter na favela a aula de vôlei, de natação, de violino, de computador, de inglês, se tiver tiroteio na favela todo dia, porra, né? Sim, Perfeito? não vai resolver Se nada. tiver uma barricada e a galera Se tiver uma barricada, o cara vai estar fazendo aula de violino, ó, a aula de violino tá muito legal, muito obrigado, governo do estado, tá me ensinando violino, mas para chegar na minha casa tem a porra de uma barricada na frente da minha casa, né? Pô, você conviveu com o Wagner Moura, né? Eu acredito que a direita, ela acabou apossando do Tropa de Elite, assim, como se fosse um filme único e exclusivamente